Há anos venho lutando contra as drogas, e naquele dia não foi diferente. Já fazia quase 3 décadas que eu vivia nesse ciclo. Usava, tentava me livrar do vício, recaía, passava por tratamentos, voltava a usar. Com 45 anos, comecei a me drogar ainda criança, aos 7, e desde então nunca mais parei. Minha vida se resumia a isso: prisões, ruas, promessas quebradas e a sensação constante de que algo dentro de mim estava se despedaçando. Naquele momento, eu estava limpo havia algum tempo, mas a tentação voltou. Tinha maconha, cocaína, e o pior, sabia que deveria buscar meu filho. Tenho 6 crianças de relacionamentos diferentes, 5 delas quase não vejo, mas aquele menino, meu caçula, era a minha chance de fazer diferente. No entanto, em vez de sair para encontrá-lo, fiquei ali, olhando para as drogas, pensando se deveria usar antes ou depois. Acabei cedendo. Primeiro foi a cocaína, depois um pouco de maconha. E foi aí que algo mudou. Eu já conhecia os efeitos das drogas, sabia o que eram alucinações, delírios. Mas aquilo era completamente distinto. De repente, senti uma presença avassaladora no quarto, algo que não pertencia a este mundo. Não era uma viagem comum, não era paranoia. Era real. Quando desci as escadas, tudo o que eu havia pressentido aconteceu exatamente como imaginei. Minha família começou a discutir comigo, me acusaram de estar drogado, e eu sabia que tudo aquilo estava sendo orquestrado por algo além de mim. Tentei falar, mas as palavras não saíam. Minha irmã veio me confrontar, e eu já sabia o que ela diria antes mesmo que abrisse a boca. Peguei meu casaco e saí, mas não era eu quem controlava meus passos. Algo, ou alguém, me guiava. Foi como se eu estivesse sendo levado, assim como Jesus foi conduzido ao deserto. O Espírito me puxou para um lugar isolado, perto de um rio, e ali, pela primeira vez, ouvi sua voz. Não era uma voz qualquer. Era clara, poderosa, inconfundível. Era Jesus Cristo, nosso Senhor, falando diretamente comigo. Ele disse que estava encerrando aquele mundo para mim e que eu seria julgado por tudo que havia feito até então. Tentei implorar, pedir misericórdia, mas não havia escapatória. Não havia como negociar, não havia como fugir. Ele estava me levando, e eu sabia disso. As imagens que vieram depois foram aterrorizantes. Ele me mostrou o inferno, um lugar que eu já conhecia de relatos e vídeos que assistia, mas nunca imaginei que veria com meus próprios olhos. Era um abismo escuro, cheio de criaturas horríveis, torturas indescritíveis, um sofrimento que não consigo explicar em palavras. Eu sabia que estava condenado, que havia servido ao diabo por tanto tempo que ele agora me reivindicava como seu. Durante anos, orei pedindo um sinal, algo que me fizesse mudar. Ajoelhado ao lado da cama, supliquei: Jesus, me mostre a verdade, me dê um susto que me faça acordar. Não consigo mudar sozinho. Quanto mais preciso perder antes de entender? E ele respondeu. Mas não da forma que eu esperava. Não foi um aviso suave, um lembrete distante. Foi uma experiência que me arrancou do mundo e me jogou diante da realidade que eu tanto temia. Naquele momento, entendi que não havia mais desculpas. 27 anos de dependência, vidas destruídas, filhos abandonados, oportunidades perdidas, tudo isso pesava sobre mim. E agora, diante de Deus, não havia como negar. Ele não apenas me mostrou o caminho, mas me colocou no lugar exato onde eu precisava estar para enxergar a verdade. Não era mais sobre assistir aos testemunhos dos outros. Era sobre viver o meu próprio. Estava sendo arrancado de tudo. Cada respiração, cada sensação, cada coisa que eu havia tomado como garantida, o ar, a luz do sol, o simples ato de existir, estava sendo arrancado de mim como se nunca tivesse me pertencido. E não pertencia. Porque eu havia desperdiçado tudo. Enquanto os anjos me puxavam para baixo, eu sentia o peso da minha própria escolha. Não era apenas o fogo ou a escuridão que me esperava, era a ausência. A ausência de Deus, a ausência de paz, a ausência até mesmo da possibilidade de redenção. E naquele momento, entendi o que Jesus quis dizer quando falou sobre o servo que não produziu frutos. Tudo que eu tinha, tudo que eu era, estava sendo retirado,
porque eu não havia feito nada com isso. Nem amor, nem arrependimento, nem gratidão. Apenas pecado, vazio e uma vida gasta em vaidades. Eu gritava, suplicava, mas as palavras já não tinham força. Os anjos não respondiam. Eles apenas me conduziam, implacáveis, para o lugar que eu mesmo havia escolhido. E então, de repente, eu estava lá. Não havia mais tempo, não havia mais desculpas. Apenas a realidade crua do que eu havia se tornado. O calor era insuportável, mas não era o pior. O pior era a solidão. Não uma solidão comum, mas uma solidão eterna, como se eu estivesse trancado em um lugar onde nem mesmo o eco da minha própria voz poderia me alcançar. E o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia gritar. Eu sentia a presença do mal, não como algo externo, mas como uma parte de mim que havia crescido e tomado conta de tudo. Era como se o diabo não precisasse me torturar, eu já era minha própria punição. E então, em meio a essa escuridão, eu entendi. Não era sobre o fogo, nem sobre o sofrimento físico. Era sobre a separação. A separação de Deus, a separação de tudo que é bom, puro e verdadeiro. Era como se uma parte de mim tivesse sido arrancada e jogada em um abismo onde não havia esperança, nem perdão, nem volta. E o mais terrível era saber que eu havia escolhido isso. Cada mentira, cada pecado, cada momento em que eu havia virado as costas para a verdade, tudo isso me havia levado até ali. Mas então, algo mudou. Não sei quanto tempo passou, se foram segundos ou uma eternidade, mas de repente, eu estava de volta diante de Jesus. Ele não estava mais perto, mas à distância, como se me observasse de longe. E eu sabia, com uma certeza que não podia ser questionada, que aquele era o meu último momento. A última chance de ouvir a verdade. Ele não disse nada. Apenas me olhou. E naquele olhar, eu vi tudo: o amor que eu havia rejeitado, a misericórdia que eu havia desperdiçado, a paciência que eu havia esgotado. E então, com uma voz que ecoou não apenas nos meus ouvidos, mas na minha alma, ele falou: você teve sua chance. E eu soube que era o fim. Não havia mais nada a dizer, nada a fazer. Apenas aceitar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Algo que eu não merecia, algo que eu não podia entender. Ele estendeu a mão. E no mesmo instante, eu estava de volta. Não no inferno, não na eternidade, mas no chão, na grama, como se tivesse caído de um sonho. Mas não era um sonho. Era real. Tão real quanto a dor que eu sentia, tão real quanto o arrependimento que agora queimava dentro de mim. Eu estava vivo. E pela primeira vez em anos, eu realmente entendi o que isso significava. Entendimento do que havia acabado de acontecer. Não era apenas uma lembrança, não era um pesadelo que se dissiparia ao acordar. Era verdade nua e crua, gravada na minha alma como ferro em brasa. E o pior de tudo? Eu sabia que não era um caso isolado. Não era uma exceção. Era o destino que aguardava tantos outros, e essa certeza me rasgava por dentro. Eles me levaram de volta. Mas não como eu era antes. Não como o homem que havia vivido na superfície, ignorando o peso de cada escolha, de cada palavra dita ou calada. Agora, eu carregava algo que não podia ser apagado, a lembrança. A memória não era um alívio, era parte da punição. Porque ali, no inferno, você não esquece. Você não tem o luxo da amnésia. Cada erro, cada oportunidade desperdiçada, cada momento em que escolheu o caminho mais fácil em vez do certo, tudo volta. E volta com juros. Eu estava nu. Não no sentido físico, embora meu corpo ali não tivesse as marcas que eu carregava neste mundo, as tatuagens, as cicatrizes, os sinais de uma vida vivida sem cuidado. Não. Eu estava nu diante da verdade. E essa nudez era pior do que qualquer dor física. Porque ali, você não pode se esconder. Não há máscaras, não há desculpas, não há como culpar ninguém além de si mesmo. Você é quem você é, e nada mais. Os demônios, os demônios. Eles não eram criaturas de histórias de terror, não eram figuras caricatas com chifres e tridentes. Eram piores.
Eram a personificação daquilo que você mais temia, daquilo que você mais amava distorcido até se tornar insuportável. Eles conheciam você melhor do que você mesmo. Sabiam exatamente onde tocar, onde ferir, onde fazer doer de um jeito que nenhuma dor terrena poderia igualar. E o pior? Eles não precisavam de armas. Eles eram a arma. O prazer que você buscou nesta vida, as coisas que te deram alegria, os vícios que te consumiram, tudo isso se voltava contra você ali. O que antes era conforto, agora era tortura. O que antes era escape, agora era prisão. Eles me atacaram assim que os anjos se foram. Não houve aviso, não houve misericórdia. Foi como se o próprio ar ao meu redor se transformasse em garras, em dentes, em algo que não podia ser descrito, apenas sentido. Eu caí. Não como um homem cai, mas como algo que é despedaçado. Não havia chão para amortecer a queda, porque ali não havia chão. Não havia nada além do vazio e da dor. E quando pensei que não podia piorar, eu percebi, não havia tempo. Não como conhecemos. Um segundo podia ser uma eternidade, e uma eternidade podia ser um segundo. Não havia como medir, não havia como fugir. Então, de repente, eu estava de volta. Não no inferno, não na escuridão, mas no chão de novo, com pessoas ao meu redor. Eu gritava, implorava, tentava fazer com que entendessem. Eu estive lá. Eu vi. Não vão para o inferno, não vão. Mas como explicar o inexplicável? Como fazer alguém entender a magnitude do que eu havia vivido? Alguns olhavam para mim com pena, outros com incredulidade. Mas os que acreditavam, esses eram os que importavam. Porque para eles, minhas palavras não eram um delírio. Eram um aviso. Eles me levaram para o hospital. Eu ainda sentia o cheiro de enxofre no ar, ainda ouvia os ecos dos gritos que não eram meus. Na ambulância, eu tentava me agarrar a este mundo, mas algo em mim já não pertencia mais a ele. Eu sentia minha alma se desprendendo de novo, como se o inferno não tivesse terminado de me reivindicar. Não! Não de novo! Eu gritava, mas não havia ninguém para me ouvir além dos paramédicos, que trocavam olhares preocupados. E então, eu entendi. Não era apenas sobre mim. Era sobre todos nós. Sobre as escolhas que fazemos, sobre os caminhos que seguimos. O inferno não era um lugar distante, não era uma ameaça vazia. Era real. E estava mais perto do que qualquer um de nós gostaria de admitir. Mas havia uma saída. Sempre houve. E essa saída tinha um nome. Um nome que, naquele momento, eu finalmente estava pronto para aceitar. Mas naquele momento, na ambulância, eu só conseguia gritar. Era como se meu corpo inteiro estivesse se despedaçando por dentro, como se cada fibra minha estivesse sendo rasgada por algo que não podia ver, mas que sentia com uma intensidade absurda. Os paramédicos tentavam me acalmar, mas não havia palavras que alcançassem o que eu vivia. Era real demais. Cruel demais. E então, eu entendi o que significava estar separado de Deus. Não era apenas um vazio, uma ausência. Era a escuridão tomando conta de tudo, como se o próprio ar se transformasse em algo pesado, sufocante. Não havia alívio. Não havia pausa. Cada vez que eu pensava que não podia piorar, piorava. Era como se o inferno tivesse uma forma de se reinventar, de encontrar novas maneiras de me lembrar de que não havia saída. Eles não eram apenas criaturas ruins, eram mestres da tortura, especialistas em explorar cada fraqueza, cada medo, cada lembrança dolorosa que eu carregava. Na ambulância, eu sentia meu corpo se regenerando apenas para ser destruído de novo. Era um ciclo sem fim. Cada vez que eu chegava perto da morte, acordava inteiro, só para perceber que estava de volta àquele lugar. E o pior era a memória. A lembrança do que tinha acabado de acontecer ficava comigo, como uma sombra que nunca me deixava. O medo não diminuía, ele se multiplicava. Porque você sabe que vai acontecer de novo. E de novo. E de novo. Eles não são como monstros de histórias. Não são apenas figuras assustadoras que aparecem e desaparecem. Eles estão ali, fisicamente presentes,
Porque no mundo espiritual, tudo é real. Tudo é tangível. Eles têm força sobrenatural, uma crueldade que não conhece limites. E o que eles fazem com você, não há palavras para descrever. É dor pura. É um sofrimento que não tem fim, porque não há como escapar. Você não morre. Você não descansa. Você só sente. Naquele momento, eu gritei como nunca tinha gritado antes. Era um som que não parecia humano. Meu sobrinho, que estava ali, depois me disse que nunca tinha ouvido nada igual. Era como se algo dentro de mim estivesse sendo arrancado. E eu sabia que, se Deus não tivesse me puxado de volta, eu ainda estaria lá. Preso naquele ciclo de dor, sem voz, sem esperança, sem nada além do desespero. Mas então, algo mudou. Por um instante, minha mente me levou de volta à terra. Eu estava com minha família, como se tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Mas não era. Era real. E quando voltei à consciência, estava de novo naquele lugar. Era como acordar de um sonho só para perceber que a realidade era ainda pior. Eles não param. Eles não se cansam. Eles encontram novas formas de te machucar, de te lembrar de que você está ali para sempre. E o mais assustador é que você não pode contar a ninguém. Não há como avisar, como explicar. Você só pode gritar, e mesmo assim, ninguém ouve. Foi ali, na ambulância, que eu entendi o que significava rejeitar Deus. Cada escolha egoísta, cada momento em que eu ignorei sua voz, me levou até ali. E agora, eu via o preço. Não era apenas um aviso, era realidade nua e crua. O inferno não é uma metáfora. É um lugar onde o sofrimento não tem fim, onde a escuridão é tão densa que você pode senti-la nos ossos. Mas havia uma saída. Sempre houve. E eu sabia que, se não me agarrasse a ela agora, nunca mais teria outra chance. Porque o que eu vivi não era apenas um vislumbre, era um destino. E se eu não mudasse, estaria lá para sempre. Pecados, voltar-me para o nome de Jesus Cristo e buscar o perdão. Viver em santidade, o máximo que eu pudesse, porque aquilo não era um jogo, era minha vida em risco. E enquanto eu gritava, enquanto o desespero me consumia, não havia nada que pudesse me fazer parar de chorar. A dor era real, a escuridão era real, e eu sabia que, se não me agarrasse àquela única chance, estaria perdido para sempre. Lembro-me de como meu corpo reagia, como se cada fibra minha estivesse sendo rasgada por dentro. Eu tentava explicar para os médicos o que estava acontecendo, mas eles não entendiam. Não podiam entender. Porque aquilo não era apenas um colapso físico, era uma batalha espiritual. E quando eu gritava, quando implorava, era como se alguém estivesse me ouvindo do outro lado, mas não do jeito que eu esperava. Foi assim que você gritou, alguém me disse depois. Porque você estava passando por aquilo por um motivo. E eu sabia que era verdade. Se não fosse por aquela intervenção, meu corpo estaria naquele lugar escuro, e eu ainda estaria lá, cercado por algo que não consigo nem descrever, algo que não era humano, que não tinha forma, mas que me sufocava. Quando a ambulância chegou, eu já não sabia mais o que era real. Os paramédicos tentavam me acalmar, mas eu não conseguia confiar neles. Na minha mente, eles podiam ser qualquer coisa, demônios disfarçados, prontos para me arrastar de volta. Cada movimento, cada palavra, me fazia tremer. Eles vão me levar de volta, eu pensava. Eles estão mentindo. E quando me levaram para o hospital, quando uma enfermeira disse que iam me examinar, eu quase enlouqueci. Não! Eles vão me prender lá. Era como se o medo tivesse tomado conta de cada pensamento, de cada respiração. Mas então, algo mudou. No momento em que a ambulância parou, eu comecei a voltar a mim. E quando abri os olhos, ouvi meu nome não como um chamado comum, mas como um sussurro que só eu podia entender. Vi minhas iniciais, GS, escritas como se estivessem gravadas no ar. E de repente, eu estava de volta. Mas não completamente. Porque eu sabia que tinha estado lá. Eu tinha visto. E o terror daquilo não me deixava. Desde então, tudo mudou. Eu larguei as drogas, larguei a vida que me levava para aquele lugar.
Não porque eu seja perfeito, longe disso, mas porque agora eu sei o que está em jogo. Jesus foi o único perfeito, mas nós temos que lutar para viver o mais santo que pudermos. Não é sobre ser impecável, mas sobre não voltar para o mesmo caminho. Porque uma vez que você vê o que eu vi, uma vez que você sente o que eu senti, não há como voltar atrás. E é por isso que estou compartilhando isso. Porque o diabo não queria que eu falasse. Ele tentou me impedir, tentou me fazer duvidar, tentou me fazer acreditar que ninguém acreditaria. Mas eu sei que Deus me deu essa chance por um motivo. Se eu não contar, se eu guardar isso para mim, estarei falhando com quem precisa ouvir. Porque o inferno não é uma história, é real. E se alguém pode ser salvo por isso, então vale a pena cada palavra. Quando eu estava lá, eu senti tudo. A dor, o desespero, a escuridão que não tinha fim. Não era um sonho, não era uma alucinação, era a eternidade se revelando diante de mim. E se eu tivesse ficado, se não tivesse sido puxado de volta, estaria lá até o fim dos tempos. Não haveria alívio, não haveria descanso. Apenas sofrimento, sem fim. Por isso, eu não posso ficar em silêncio. Porque se Deus me mostrou aquilo, se Ele me trouxe de volta, é porque há alguém que precisa ouvir. E se eu não falar, se eu não alertar, quem vai? O medo de não fazer isso é maior do que qualquer vergonha ou dúvida. Porque no final, o que importa não é o que os outros pensam, é onde você vai passar a eternidade. E eu escolhi lutar por isso. Escolhi viver diferente. Escolhi acreditar que há uma saída, mesmo quando tudo parece perdido. E então tudo começava. Eu não tinha feito nada para merecer aquilo antes. Mas você precisa ver como é lá. Sim. E então, descreva para nós esses demônios, essas criaturas que o atacavam. Como eles eram? Bem, você se lembra dos 4 mensageiros dos monstros? Daqueles 4 que eu mencionei? Sim. Como se alguém tivesse colocado uma foto deles bem aqui. Imagine, como se o próprio Senhor estivesse lá embaixo, ao ar livre, e essas criaturas estivessem à sua volta, olhando para você. Os olhos deles, seus olhos queriam devorar você. Eles escolhem suas vítimas, e agora era a sua vez. Você sentiu prazer no pecado, e agora eles vão sentir prazer em você. É assim que Deus permite. Você não quis ouvir. Não há pecado pequeno nisso. Quando você deixar este mundo, quando descer para lá, nunca mais verá nada desta vida novamente. Porque, no momento em que você pensa que está seguro, é quando o mundo acaba para você. Entende? É sério. E agora, eu espero que alguém aí fora, que seja como eu era ou como eu sou hoje, tenha escolhido as drogas em vez dos filhos. Ouça isso, largue as drogas. Não importa o dinheiro que você tenha, leve-o para casa, dê aos seus filhos, cuide deles, alimente-os, proteja-os. Cuide de si mesmo, porque eu estou te dizendo, quanto mais alto você sobe nesta vida com as drogas, mais fundo você vai cair lá embaixo. Não vale a pena. É coisa do diabo. As drogas são armadilhas. As pessoas não percebem, mas elas estão famintas, querendo levar almas para a morte. E o mesmo vale para o sexo. O mundo enlouqueceu. O movimento LGBTQ é difícil até de acreditar no que está acontecendo. As pessoas estão se afastando dos planos de Deus. Escute, qualquer coisa que fuja do casamento entre um homem e uma mulher está fora dos caminhos do Senhor. Seja a masturbação, a pornografia, o adultério, o sexo fora do casamento, tudo isso é pecado, e você vai sofrer por isso. Como Deus pode te aceitar de volta se você insiste em viver no pecado? Lembre-se, Deus expulsou Lúcifer do céu por causa do orgulho. Os anjos caíram por causa do pecado. Então, o que faz as pessoas pensarem que, quando morrerem cheias de pecado e do diabo, vão simplesmente entrar no céu? Não vai acontecer. Nós servimos a um Deus santo, e Ele não permitirá que nada impuro entre em sua presença. O que era impuro no céu foi expulso, Lúcifer, os anjos caídos, e Deus não vai deixar você entrar se estiver sujo. Foi por isso que Ele me disse, você vai ficar com o diabo, porque estava cheio dele quando o encontrei. Eu vivia uma vida de pecado,
e foi para lá que eu fui parar. É para lá que as pessoas vão acabar se não mudarem, se não abandonarem as drogas, se não deixarem de viver no pecado. E, Jason, quanto tempo faz desde que isso aconteceu? Foi há pouco mais de um ano. Sim, pouco mais de um ano. Nesse último ano, você superou suas dependências? Ah, sim. Pelo sangue do Cordeiro. E estou livre. Você vê, Jesus sabe o que é necessário. Eu não consigo nem olhar para trás, porque agora eu entendo. E quero dizer isso para quem está assistindo agora, não pense que você está vendo isso por acaso. Deus está me usando, e Ele está usando você também. Ele me deu uma segunda chance porque eu assistia vídeos como este antes de conhecer Jesus. E quando ele voltou, disse: "Ah, então você gosta desses vídeos." Eu soube, naquele momento, que estava em apuros. Então, se você está assistindo a isso, é um chamado de Deus. E o que ele me disse foi: as pessoas não acreditam que eu sou real, mas eu estou voltando em breve. Essas palavras queimaram dentro de mim. Ele se aproximou para que eu visse, para que eu entendesse. E eu realmente acredito que estamos nos últimos dias. Estamos mesmo. Veja como o mundo está enlouquecendo. Falam em armas nucleares, em guerras, em destruição. Quando eu estava naquele lugar, vi o mundo. Poderia ter sido destruído em uma guerra nuclear. Poderia ter sido o fim. Mas Deus me mostrou tudo, e Deus é real, Jesus Cristo é real. Desde que isso aconteceu, eu fui batizado. Fui batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos meus pecados. E hoje, mesmo nas pequenas coisas, eu não brinco mais. Ouça bem, eu estava contando essa história outro dia, e meu pai tinha deixado um jornal na banca. Eu peguei 2 exemplares em vez de um. Paguei por um e levei o outro de volta na mesma hora. Antes, eu teria ficado com ele sem pensar 2 vezes. Mas agora? Não. Porque o inferno não tem volta. Não há alegria lá. O salário do pecado é a morte. O inferno é a morte. É a morte eterna, onde você experimenta o sofrimento para sempre, e da pior forma possível. Entende? Porque o inferno não é só fogo. É assassinato, é estupro, é toda a maldade que existe neste mundo. E quem você acha que são os torturadores? São os demônios. Eles estão lá para isso. Quero ler uma passagem aqui para vocês. Está em Mateus 18, 32, 35. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você? E, indignado, seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Foi isso que aconteceu comigo. Fui entregue aos anjos, e eles me levaram de volta. Se você não acredita, vai descobrir da pior forma. Por favor, não ignore isso. A vida é uma bênção. Cada respiração que você dá ao acordar é um presente de Deus. Dormir à noite, mesmo que não durma bem, é uma graça. Tudo neste mundo é uma bênção. Quando você se senta para comer, lembre-se, aquela comida veio de Deus. Desde os primeiros animais até os que existem hoje, tudo é criação dele. Sua refeição é descendente daquelas primeiras criaturas. E as plantas? Quem as plantou primeiro? Deus. E aqui estão elas, milhares de anos depois. Isso mostra o quanto ele nos ama. Tudo é bênção. Esta vida é uma bênção. Escute, as drogas são do diabo. Ouça com atenção. Quando Deus criou Adão, ele o formou do pó da terra e soprou vida em suas narinas. Nós somos de Adão. Temos o pão da vida em nós, o sopro de Deus. Se pessoas como nós podem ser possuídas pelo Espírito de Deus, imagine o quanto o diabo pode possuir aqueles que não têm o pão da vida em si, que não têm fé, que não creem. É por isso que o mundo está como está. O diabo está agindo, e as pessoas não percebem. Essas plantas. O diabo está nelas.
Ouça bem o que estou dizendo. Ele as possui. Ele é, como posso explicar, o Deus deste mundo. Tem mais poder do que as pessoas imaginam. Sim, ele está no mundo e também nas profundezas. Você entende o que quero dizer? Ele é o Deus deste mundo. Por isso este mundo está condenado. Por isso existe um novo céu e uma nova terra. Porque Deus sabia que este mundo seria corrompido a ponto de não haver mais conserto. Veja ao nosso redor, temos governantes com armas nucleares suficientes para destruir o planeta 50 vezes. Eles falam de paz, de acordos, de redução de emissões, mas escondem a verdade, são hipócritas. Um dia, Deus vai cobrar tudo isso. Sim, Ele vai. Eu sei que você pode se afastar disso. Aleluia! Não estou aqui para pedir desculpas. Só quero agradecer por compartilhar essa história. É um alerta. Sei que há muito para absorver, mas qual é a sua maior revelação? O que você mais deseja deixar para as pessoas? Que Jesus Cristo é o único caminho para o céu. Essa é a mensagem. É o melhor que posso oferecer, entregue sua vida a Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escolha Jesus. Garanto a você, quando estiver diante da eternidade, quando perceber que está descendo e não subindo, vai se arrepender de não ter entregado tudo a Ele. Dê mais. Comece a orar, comece a ler a Bíblia, comece a clamar, Deus, Jesus, ajude-me a conhecer-te, ajude-me a servir-te. Antes, eu orava como católico, ia à igreja, rezava para imagens, repetia palavras vazias. Mas há anos não faço mais isso. Ouça, se você quer conhecer a Deus, Ele está nas páginas da Bíblia. Se quer saber a verdade, não fique ouvindo o que as pessoas dizem sobre Ele, elas podem inventar qualquer coisa. Pegue esse livro. E se não souber ler, não há desculpa. Uma linha por dia. Vá ao YouTube, ouça a Bíblia. Porque o inferno, meus filhos, meus parentes, meus inimigos, todos podem acabar lá. Eu já vi gente rica, gente pobre, vizinhos, conhecidos, o inferno é o pior lugar. Lá, você perde tudo. Mesmo que nesta vida você não tenha dado valor a ela, ainda tinha ar para respirar, ainda tinha um mundo ao seu redor. Mas no inferno? Não há mais nada. Agora, aqueles que escolheram Jesus, que entregaram suas vidas a Ele, vão para um lugar melhor. Entende? Enquanto os que rejeitam a Deus descem para um poço de trevas, os salvos herdam paz, amor, alegria, sem preocupações, sem fome, sem dor. É melhor. Muito melhor. E eu preciso dizer isso, porque o contraste é enorme. O céu é a luz, o inferno é a escuridão. São opostos. Jesus Cristo é o caminho. Ele é o Cordeiro de Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Entregue sua vida a Ele. Nós já perdemos muito com as drogas. Eu mesmo já estive no fundo do poço. Não venda sua alma. Não passe esse veneno adiante. Jogue fora o que tiver, dê descarga, livre-se disso. Depois, vá para casa, abrace sua família, seus filhos. Aproveite cada minuto, cada risada, cada abraço. Porque, se você morrer sem Cristo, nunca mais terá esperança. Nunca mais sentirá um beijo, um sorriso. Nunca mais verá a luz do dia. Deus disse, a quem tem, mais será dado, de quem não tem, até o que tem será tirado. Aleluia! Louvado seja Deus! Obrigado por compartilhar essa mensagem tão importante. Temos uma esperança, uma chance, e é isso que seu testemunho nos traz hoje. Jason, gostaria que você nos guiasse em uma oração para que as pessoas encontrem a salvação em Jesus e deixem para trás qualquer vício que estejam enfrentando. Pai Santo, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus de Israel, Deus que ouve as orações. Senhor, peço por todos que sofrem com o vício. Que este testemunho os faça mudar, que escolham a Ti em vez do diabo. Porque toda vez que alguém escolhe as drogas, está escolhendo o inimigo em vez de Ti. E, no fim, quando a vida se acaba, não há como entrar no céu carregando essa sujeira.
Peço por cada pessoa que luta contra o vício, que tu as liberte, que as ajude a escolher o amor, a família, os dons que lhes deste, em vez desse lixo que destrói tudo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.